cerca de 7 anos o imóvel dobrou de valor, cerca de 3 anos retornou todo o seu investimento. Então, qual que é o payback? Qual que é o retorno do investimento? É cerca de 3 anos retorno do investimento, se você fizer a compra financiada. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café The Brokers. Eu sou o Denis Pinheiro. Olá, eu sou a Cíntia Sávio. Hoje a gente está aqui direto de Orlando, né, Denis? Porque a gente trouxe aqui uma pessoa muito especial para conversar com vocês. Ele é CEO e fundador da Dot Mortgage Company, Isso. certo? E ele é um especialista em financiamento bancário. Então a gente trouxe ele aqui hoje para falar de financiamento bancário para você brasileiro que quer investir aqui em Orlando. Renato, bem-vindo. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Denis. A primeira pergunta que a gente vai fazer aqui para você, Renato, é o seguinte: é o que todo brasileiro pergunta para a gente. Brasileiro pode ou não pode financiar aqui nos Estados Unidos? Todo brasileiro pode comprar nos Estados Unidos. Ele tem que ter um visto, né? Pode ser de turismo, qualquer visto que seja, mas todo brasileiro pode comprar nos Estados Unidos. Poxa, Renato, mas eu não tenho uma empresa. Poxa, Renato, eu não tenho rendimento no Brasil. Existem programas para todos os brasileiros comprarem aqui nos Estados Unidos. Legal. Renato, e por que financiar? Por que não compra à vista? No Brasil, o brasileiro tem muito essa mente de comprar à vista, os pais, os avós, questão da inflação, questão de crise. Então ele foi muito educado Juros no Brasil são altos, juros né? altos. Por que financiar? Vamos lá, hoje os nossos maiores clientes, os clientes que mais financiam hoje, são os que mais têm dinheiro. É muito simples a conta. Então vamos lá. Primeiro, por que financiar? Se você tem um dinheiro hoje no Brasil, nós estamos falando de investidores. Se você tem um dinheiro hoje no Brasil aplicado, ou nos Estados Unidos, onde quer que seja o dinheiro aplicado no mercado financeiro, ele rende aí 10, 11, 12% ao ano, correto? E eu estou te oferecendo um dinheiro a 6% ao ano. Então, se você tem seu dinheiro, vamos fazer uma conta fácil, rende 10% ao ano, eu estou te dando 6%, você mantém o seu dinheiro aplicado e você continua ganhando 4%. Então, assim, não faz sentido hoje você não financiar. Lá atrás, na época dos avós, não, eu tenho que pagar à vista porque eu não quero parcela e tal. Mas hoje existem inúmeras ferramentas para você trabalhar o seu dinheiro. E sempre o imóvel é o mais forte. Mas você pode comprar o imóvel e deixar o seu dinheiro aplicado. E rendendo seus 10% e pegando o dinheiro a 4%. E isso faz com que você compre 1, 2, 3 imóveis com o dinheiro de um. E o mais importante, quando você compra um imóvel, vamos pegar um imóvel de $1 milhão, por exemplo. Você tem que dar 25% de entrada. Então você deu lá os seus $250 mil. Esse imóvel, quando ele valoriza em cima do valor final do imóvel. Então, a Flórida tem uma média de 10% ao ano de valorização do imóvel. Então, no primeiro ano ele valorizou 10%. Então, ganhei 100 mil. Só que você não investiu, você não aportou $1 milhão. Você aportou $250 mil. Então você ganhou 100 mil num aporte de 250. Pô, Renato, mas eu pago a parcela por mês. Concordo, mas você tem um inquilino pagando o seu financiamento. Então, nos Estados Unidos, a gente brinca muito no nosso mercado que quando você aluga um imóvel, você está pagando o mortgage de quem é o dono da casa. Porque aqui todo mundo tem mortgage. Então, assim, tem que financiar, porque você amplia o seu leque de patrimônio nos Estados Unidos. Uma coisa super interessante que o Renato falou, né? Com 10% de valorização, em cerca de 7 anos o imóvel dobrou de valor. Cerca de 3 anos retornou todo o seu investimento. Então, qual que é o payback? Qual que é o retorno do investimento? É cerca de 3 anos retorno do investimento, se você fizer a compra financiada. Financiada, se fizer compra financiada, você alavanca. E possibilita ainda a questão que o Renato comentou de você adquirir 4 imóveis, né, com 25%, né? 25% você compra 4. E aí você tem toda essa valorização em cima de 4 imóveis. E aí você consegue crescer muito mais o patrimônio. Se você compra um, você ganhou 100 mil. Se você comprou 4, você ganhou 400 mil, você ganhou 100 cada um. Então isso é a conta que faz. Uma vez eu tive uma reunião, era um cliente grande de Miami, e ele falou, vou colocar o meu economista, o meu financeiro da empresa com você. Eu falei, poxa, eu vi o nome dele, eu falei, pô, mas aí fica complicado a gente conversar com ele. Se for de economia, eu já nem entro na ligação. Não, Renato, vamos lá. A gente foi, a pessoa que trabalha na Globo, tudo falou, Renato, quanto é os seus juros hoje? Na época era 4%, 4,5%. Pô, aí ele falou, tá vendo, o seu dinheiro hoje rende 12 ponto alguma coisa, 13% ao ano.
por que você quer desembolsar todo o valor e comprar o imóvel? Então foi uma ligação de 1 minuto, que o comprador queria pagar à vista. E a equipe financeira dele explicando, olha, não compre à vista. Então, o motivo está aí. Então, assim, a gente não está inventando nada. Está aí. Matemática são números. Então, a gente está mostrando que não vale a pena você comprar à vista. E assim, lógico, algum eu quero comprar à vista, ok, mas diversificar é sempre até a moeda, né? Exato. E a gente sempre fala, sabe, Renato, para os nossos clientes o seguinte, né? Que não compensa você comprar à vista mesmo. A gente sempre fala isso, né? Quer dizer, compensa você comprar à vista, mas compensa ainda mais comprar financiado. Exato. Compensa tanto, né, que compensa muito mais, né? Se você tem uma empresa especializada nisso, com grande tempo de mercado, a gente numa conversa, a gente explica o motivo pelo qual ele tem que financiar. Então, assim, a gente não quer que ele financie 4 casas, né? A gente quer explicar para ele o motivo pelo qual ele pode aumentar o seu leque de patrimônio nos Estados Unidos. Porque hoje, vamos falar do Brasil. Eu já moro aqui há 14 anos, mas a gente acompanha o que acontece no Brasil, mesmo porque a grande maioria dos nossos clientes moram no Brasil. Então, assim, hoje, com o mundo de hoje, globalizado da forma que não faz sentido você não investir nos Estados Unidos. Essa é a minha opinião. Um país, uma moeda forte, você não pode deixar todo o seu patrimônio num país. Que hoje a gente sabe que, né, tem alguns quês aí no nosso país de origem, que é o Brasil, que força ainda mais a gente dolarizar uma parte do patrimônio. Então, assim, o que a gente estava falando, para mim, o mais importante para o investidor tem a valorização do imóvel, tem a dolarização do patrimônio. Então, por exemplo, o Denis trabalhou o ano inteiro, sobrou lá R$1 milhão. Pô, vou comprar um imóvel aqui na minha cidade para locação. Então, comprei um apartamento que eu vou alugar ali o apartamento. Ok. Aí a gente começa. Quanto tempo demora para alugar um apartamento no Brasil? Se eu quiser vender esse imóvel, quanto tempo demora para vender esse imóvel? Né? E o mais importante, se o inquilino não pagar, o que acontece? Então a gente volta para os Estados Unidos. Aqui a gente aluga em semanas. Aí, quando você consegue achar um inquilino no Brasil, tem que ter a carta do fiador, tem que ter um fiador, você liga para sua avó, ô vó, me ajuda, ô pai, me ajuda, ninguém quer te ajudar, ninguém te atende. Então, assim, quando você trata dos Estados Unidos, como a lei funciona, se a pessoa olhar o imóvel de manhã, à tarde ele está no imóvel. Porque ele faz o primeiro depósito, que é o aluguel do primeiro mês, o aluguel do último mês e um depósito do valor do aluguel de calção. Então ele pagou, gostei, 10 da manhã, olhou o imóvel, pagou às 11, 2 da tarde está com a chave na mão. Então, assim, a gente já começa a entender não só a valorização do imóvel, é todo o conjunto americano. E aí você consegue alugar muito rápido. Aí, poxa, Renato, meu inquilino não pagou. Pô, não pagou? Em 40 dias ele está fora do imóvel. Você vai na polícia, comunica, olha, o Denis não pagou meu imóvel. Aí a polícia vai lá, Denis, estou aqui com um pedido que você não pagou o imóvel. Como é que faz? Não, me dá uma semana. O policial liga, Renato, uma semana. Uma semana. Se ele não pagar, a polícia volta e tira ele do imóvel com o caminhão na porta. Então, assim, não tem burocracia também. Não pagou, sai. No Brasil, a gente fica lá 1 ano para tirar o inquilino. Judicial. Eu sou obrigado a pagar luz, pagar água para ele, porque senão essa conta vai sobrar para mim. Condomínio. Ele destrói sua casa. O IPTU, e vai destruindo o seu patrimônio. Então, assim, isso para mim é muito importante, é a lei funcionar. Aí eu te pergunto, poxa, Renato, mas é muito duro, né? Tirar uma família. Quem que espera os 30 dias? Ninguém. Porque sabe que vai sair. Então, se ele não vai pagar, ele vai me ligar e falar, olha, ou eu vou ligar o Denis, eu não vou conseguir pagar dessa vez, eu estou saindo do imóvel e tal. Ótimo. Isso é bom para todas as partes, porque é fácil e simples para a pessoa alugar, e é fácil e simples, combinado, tem que ser executado. É a lei funcionando. Então, esse ponto, para mim, isso sem contar que você tem o seu inquilino está pagando o seu mortgage, porque se a casa está financiada, ele está te pagando e a lei vai funcionar. Casa de férias é ainda mais rápido. Se a pessoa quiser ficar mais um dia ali sem sua autorização, sim. do dia para o outro, a polícia tira, porque você foi um aluguel de férias, do dia para o outro, né? Sai. Se for no Brasil, a pessoa fica, né?
Então, assim, de um dia para o outro na casa de férias, 40, 30 dias numa casa residencial. Isso é bom Exatamente. para todas as partes. Não tem essa visão de coitadismo, né? Não, porque tudo funciona. Ele não, você não vai ver nunca aqui, você nunca vira tirando a família da casa, porque eles sabem que que tem que acontecer. Então, se eu não tenho como pagar, eu lembro que nós pagamos o primeiro depósito e o último. Eu vou ligar, vou falar, olha, eu não vou conseguir pagar, meu último mês já está com você e eu estou saindo. Porque não tem aquela coisa, eu vou empurrar, que nem no Brasil, que vai empurrando um ano. Sabe, eu tenho amigos lá que falam, tem cliente meu que não paga faz 2 anos. Entendeu? E quando é comercial é pior ainda, porque o cara fica 2 anos, tem uma empresa em cima. Então, assim, além da valorização do imóvel, a lei, para mim, é o mais importante. Então, assim, não faz sentido hoje você não ter uma parte do seu patrimônio numa moeda forte, que é o dólar, né? E num país forte e sério, que é os Estados Unidos. Renato, poxa, é difícil fazer esse financiamento, porque, poxa, os juros é muito bom, né? Você tem uma legislação que protege, rentabilidade altíssima, valorização altíssima. Poxa, deve ser muito difícil conseguir um crédito nos Estados Unidos. Então, o brasileiro é quase ninguém. Isso é impossível para o brasileiro investir. Não, porque assim, a gente trabalha com mais de 40 fundos, né? Então, o que acontece? Existem fundos que são focados no público brasileiro. Então, tem programa para todo tipo de brasileiro. A gente não usa o imposto de renda do Brasil. Isso já facilita 80% do caminho. Então, assim, por que o banco não usa o imposto de renda do Brasil? Primeiro que não sabe nem ler o imposto de renda do Brasil. Lembra que são americanos aqui. Então, aqui, eles pedem o quê? A gente chama de CPA Letter. É uma carta do contador dizendo o rendimento dele nos 2 anos para trás e o ano vigente. Essa carta que vai definir a sua receita mensal. Então, são 2 pilares. É a carta do contador, que mostra a receita mensal, e o dinheiro da entrada. Esse dinheiro da entrada e do closing cost, que a gente chama aqui, que no Brasil é escritura. Então, são esses 2 pilares. O resto nada mais é do que passaporte, visto, comprovante de endereço do Brasil e o extrato bancário, a carta do contador, que a gente manda um modelo. É o contador pegar, olhar e fazer igual com as informações do cliente. E aí o cliente fala, pô, Renato, essa carta é usada para quem é dono de uma empresa no Brasil. Poxa, Renato, eu não tenho empresa no Brasil. Então eu não posso comprar. Pode comprar. Ah, eu sou funcionário de uma empresa. A empresa faz essa carta. Eu mando um modelo para a empresa e a empresa fala, olha, o Renato trabalha aqui, o cargo dele é diretor comercial e ele ganhou tanto, ele entrou na data tal, ele ganhou tanto em 23, tanto em 24, em 25, até agora tanto. Resolvemos o problema na carta. Renato, cara, meu dinheiro está aplicado, eu não tenho carta do contador, por quê? Eu não trabalho numa empresa, eu parei, eu não faço mais nada. Então, existem programas que não usam nem a carta do contador. É o dinheiro da entrada, passaporte, visto e comprovante de endereço do Brasil. Isso facilita muito. Então, tem gente que, Renato, eu não quero burocracia, eu não quero pedir carta para o contador, eu não quero nada. Tem programa também que funciona. Então, assim, tem programa para todo mundo. Então, isso hoje não é uma desculpa não investir nos Estados Unidos. E assim, e o que o Renato está comentando de burocracia, né? Uma carta do contador informando o seu rendimento de 2 anos anteriores e do ano vigente. Simples assim. Isso comprova a sua renda. E aí o que vai acontecer? Você tem que ter uma renda livre, disponível, cerca de 3 vezes maior do que a parcela. O banco americano, todos que estão comprando são investidores. Então, ele entende que você pode ir até 35% do seu rendimento no Brasil, com o custo da casa aqui, mais o custo da casa do Brasil. Mas eu mesmo atendo quase todos os clientes também de perto, ou a nossa equipe vai explicar quanto tem que ser, na hora que ele vai pedir uma pré-aprovação. Por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos é diferente do Brasil. No Brasil a gente vai, acha o imóvel e bate na porta do banco. Aqui é o contrário, que eu acho que é o certo. Primeiro você vai no banco, que somos nós. Olha, eu quero comprar uma casa de R$1 milhão. Olha, para você comprar uma casa de 1 milhão, você tem que ter isso. Lembra dos 2 pilares. Você tem que ter isso de rendimento e isso de dinheiro para dentro da entrada. Tenho, está aqui, ok, emite a carta. A gente emite a carta em 1 hora. Porque nos Estados Unidos, o corretor que está vendendo, a primeira pergunta que ele faz para o corretor que está levando o cliente que quer comprar, ele vai financiar? Vai. Cadê a carta de pré-aprovação? Porque senão o americano não sai nem de casa. E está certo. Porque
tem que perder tempo, tudo. Então, ele quer saber se ele passou por um banco e se ele está apto para comprar aquele imóvel. Então, assim, é muito importante que todos saibam que todos podem comprar. Isso é um fato. A gente vai dentro das 4 linhas, mas, como eu falei antes, existem fundos focados em brasileiros na América Latina, fundos focados em americanos, e os fundos focados no Brasil, existe N programas, e esses programas podem atender a todos. Renata, a gente costuma falar para o brasileiro que às vezes é mais fácil financiar nos Estados Unidos do que no próprio Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Com uma taxa de juros a metade do Menor. Brasil. E por quê? Porque a lei funciona. Uhum. Aí a gente volta na lei. Porque se a pessoa não paga o financiamento, o mortgage, em 3, 4 meses, não importa, o banco vai reaver o imóvel. Então, assim, no Brasil, tem aquela burocracia toda, talvez porque se o cliente não paga, o banco tirar o cara da casa é 3, 4 anos, né? Uma família, se for. Então, assim, a gente volta na mesma regra. A lei funciona. Então, assim, eu Renato, estou há 11 anos fazendo financiamento. Eu já financei mais de 1.000 casas. Eu nunca tive um cliente que perdeu o imóvel. Porque se dá um problema, vamos pegar uma casa das mais baratas que a gente faz hoje, que é por volta de $300 mil, tá? $300 mil, ele tem que botar ali 30%, 25% mais o close, $100 mil. $100 mil é R$600 mil quase, concorda? Ninguém perde R$600 mil. Então, Renato, deu um problema aqui, eu não tenho mais como pagar meu financiamento. Liga para o seu corretor, fica tranquilo, a gente está aqui para ajudar e vende a casa. Ele vende a casa, ele pega os 100 ou 150 mil de volta dele, porque ele valorizou o imóvel e acabou o assunto. Lembra que aqui o imóvel, a média na Flórida, se não me engano, são 37 dias para vender o imóvel. Sendo que no Brasil, acho que saiu há 8 meses, 9 meses, perdeu o imóvel. Aqui eles vendem em 30, 40 dias, paga o banco, sempre tem um cartório no meio, então paga o cartório paga o banco, liquida e acabou, e ele volta para casa com o dinheiro dele. Então, assim, eu nunca tive um problema desse. Porque a gente volta naquele assunto, né? As pessoas não deixam chegar lá na frente. Então, eu sei que acontece, então vamos resolver antes. Mas, assim, casos assim, 3, 4 clientes até hoje que me ligaram, foi mais na pandemia, que travou a empresa do Brasil, tal, falou, Renato, o que eu faço? E a gente auxiliou e tudo deu certo, ninguém nunca perdeu o imóvel. E na pandemia conseguiu vender o imóvel, né, Renato? Não, na pandemia, quando veio a pandemia, foi todo mundo, entre aspas, né, tá quase morrendo, não pode mais sair do Brasil, os parques fechados, ou quando abriam não tinham quase ninguém, as casas não tinham mais locação de temporada, e quem alugava por ano também estava todo mundo quieto, todo mundo remanejando a vida, mas vendeu demais, porque aí a gente volta no que funciona. O país botou os juros do americano de 5, quase 4,5% para 2% ao ano. Uhum. Tem cliente americano que comprou 18 casas. Porque imagina você comprar 2% ao ano, 30 anos fixo. Você pega $1 milhão, você está pagando aí $300 por mês. Então, sim, $3 mil por mês. Então, assim, um aluguel de uma casa de 1 milhão, hoje é 7 mil. Então o cara falou, Renato, e ele dava 20% de entrada. Renato, eu juntei 20%, vamos para outra, vamos para outra. E o estrangeiro chegou a 3,5%. Então, quem aproveitou, é duro a gente falar, né? Vamos aproveitar, porque era uma situação realmente difícil, mas investidor é investidor, meu amigo. É sangue frio, e ali, vamos em frente. Compraram várias também. Falou, Renato, o máximo que pode acontecer é eu nem usufruir as casas, mas eu vou comprar. E compraram, então, assim, a gente pensa assim, o mercado imobiliário na Flórida nunca para. E quando vem crise, a Flórida é diferente. E a gente tem um momento da Flórida hoje, por conta da pandemia, que a Flórida está em total ascensão. Então a gente brinca que a Califórnia inteira está mudando para a Flórida, né? Desculpa, Nova York inteiro está mudando para a Flórida. Nova York, Boston. E a Califórnia inteira está indo para o Texas. Então, assim, está em ascensão. Todo americano hoje quer estar na Flórida. Pelo clima, mas, mais importante, os impostos aqui para as empresas são menores. Então você pega o Google, já está na Flórida, Amazon, o dono do Amazon comprou uma propriedade agora em Miami, Sim, comprando uma atrás da outra. O Citadel, que é um banco muito grande, mudou a base dele para a Flórida. E ele falou que só de mudar para a Flórida,
com 3.500 funcionários. Em 2 anos, só com a diferença de imposto de um estado para o outro, ele paga todo o investimento que ele fez. Então, a Flórida, ela é diferente hoje do resto dos Estados Unidos. Teve um economista americano que falou 2 semanas atrás que se a Flórida, porque a gente fala, pô, a Flórida tá bombando, a Flórida já está no... A Miami, então, que é restrita a área, já chegou no limite. Ele fala, se Miami e Orlando, né, e a Flórida em geral, porque Miami e Orlando são as cidades mais fortes, fosse um ser humano, ele teria apenas 4 anos. Está iniciando esse colapso positivo, que vamos dizer assim, com a Flórida, porque só vai chegar investimento. Décadas atrás, né, você tinha a Flórida como sendo um lugar para aposentar. E agora, nessa última década... Não, o americano não vinha para a Flórida. O americano tinha pavor de vir para a Flórida. Era como se fosse, eu vou para a roça, vou para a fazenda. Né? Isso 3 décadas atrás. Né? Isso começou a mudar de forma significativa. Aí, na última década, você vê um crescimento econômico muito além dos parques, da viagem, assim, do turismo. Né? Você vê uma transformação da Flórida e um crescimento ascendente de ano a ano. Né? Isso impacta fortemente na migração, por consequência na valorização imobiliária. E você pode ver tudo o que acontece no país como um todo. Na Flórida, ela é blindada por questões econômicas, se for falando da questão de impostos, por questão do crescimento, por tudo que a Flórida oferece, e isso vem assim, há mais de 10 anos, inclusive, né, de forma muito robusta, né, esse crescimento. Então isso traz uma tranquilidade para o investidor. Miami, a Flórida ela usa dinheiro do mundo inteiro. Diferente de uma cidade do Texas, entendeu? Uma cidade do interior dos Estados Unidos. Miami usa dinheiro do mundo inteiro. É argentino, é brasileiro, canadense, todo mundo comprando. Mesma coisa Orlando. Então a gente sente menos quando tem uma crise, né? E a gente diz que a gente está passando por uma crise hoje, mas é uma crise que todo mundo está empregado. Então você sente menos ainda. Então, assim, a Flórida, de fato, ela é diferente do resto. Se você pega Miami Downtown, que é a área da Brickell, 10 anos atrás, você de fato ficava com medo até de andar lá. Tinha muito homeless na rua, tinha muita gente de rua na rua. Hoje você vai, tem prédios gigantescos em 10 anos, para menos. Então, assim, que vai ser a nova Manhattan. Eu estava outro dia almoçando num restaurante lá, com 4 pessoas e tinha um policial, a gente brincando, porque o trânsito já está ali na Brickell, está colapsado, já você não consegue... A gente perguntou o que vai ser. Ele falou, vai ser o que é Manhattan. Daqui 3, 4 anos é Manhattan. Ninguém mais anda. Miami World Center ali, aquela transformação que aconteceu. Eles derrubaram tudo ali, né, Renato? A Brickell é só prédio novo. Tudo. Aí você pega, Miami lança não sei quantos empreendimentos por semana. Lógico que são prédios, né? Porque ela tem problema de espaço. Mas Dolce & Gabbana, o prédio da Dolce & Gabbana, da Mercedes. São Regis com 2 imóveis, com 2 empreendimentos novos. Bentley. E não para. Então, assim... E a própria praia de Miami, como você falou, os aposentados querem ir. Era uma cidade muito calma e tinha áreas ruins ali, né? Em Miami, você pega Surfside, que hoje tem o Four Seasons, que é hoje o pé quadrado mais caro para se comprar. Surfside não tinha nada, tinha casas antigas e tal, que o cara vendia por 500 mil e não tinha quem comprasse. Hoje, se ele puser 2 milhões, ele vende em meia hora. Por quê? Porque eles estão comprando tudo. A própria cidade ajuda. Então a cidade chega num grupo grande de incorporadores, né? Fala, olha, essa área para você eu vou conseguir que você quer comprar. Pô, mas está muito caro, eu vou te dar 10 anos de isenção de imposto para você trazer a sua marca, tipo Four Seasons, quem quer que seja, para cá. Então isso mostra o engajamento do governo junto com os empreendedores em Miami e Orlando. A gente fala que Miami, se você vive o lifestyle, né? Prédios, Dolce & Gabbana, São Regis, barco... Walkability. Tudo tem ali de lifestyle. E Orlando, entretenimento e família. Então o cara vem para cá, ele tem os parques, ele tem muita coisa fora dos parques. E o investimento, agora os chineses vão investir 5 bilhões, parece que na International Drive. Então, assim, não vai parar nunca. Agora você tem o parque novo do Universal, agora tem mais 17 bi que a Disney vai investir, não sei se é um novo parque ou nos próprios parques. Então, assim, não acaba mais. Então, assim, a gente está num momento que o investidor tem que olhar
para um todo. É lógico que ele quer olhar para o bolso dele, mas esse todo faz com que vá valorizar ainda mais o patrimônio dele aqui. Então, para mim, para o Renato, hoje, não faz sentido um investidor médio para cima não ter um investimento aqui nos Estados Unidos, principalmente na Flórida. Saiu ontem de novo, né? Que a Orlando foi a cidade que mais recebeu visitante do mundo. Não sei se foi 75. Sempre na casa de 70, 75 que vai crescendo, né? E uma coisa que a gente sempre fala, né? O que o brasileiro pergunta. Mas então qual que é o melhor momento de investir? A gente fala sempre para ele, o melhor momento de investir é agora, porque você não pode voltar no passado e aproveitar o que foi. E de fato é agora. E se esperar... A gente está no momento de buyer market. Então, é a hora do comprador. Por quê? Porque o juros está um pouco alto. Então, para o americano, né? Nós estamos hoje, o brasileiro hoje paga praticamente o mesmo juro do americano. Só que o americano não está comprando, ele continua comprando a casa que ele mora, que ele vai morar. Agora, a casa de investimento, realmente ele está segurando, porque tem que fazer sentido para ele essa casa de investimento. No contexto do americano. No contexto do americano. Porém, hoje, você comprando uma casa hoje, como a gente está no buyer's market, você consegue preços diferentes, melhores. Incentivos. Se você vai comprar uma revenda, se você vai comprar uma casa na planta, ou uma casa que está construindo já, ou que vai construir, você tem um preço bom e um incentivo da construtora fantástico. Tem construtora que está dando $100 mil aí, está dando $50 mil de incentivo para você comprar ali. Isso, quando os juros baixar, acaba. Não só acaba o incentivo, como o preço da casa sobe. Porque daí o americano volta para o jogo. E o americano, quando volta para o jogo, é diferente da gente brasileira. O dinheiro é outro. Então, às vezes, eu vou esperar baixar 2%. Não faz sentido nenhum, porque às vezes você está esperando baixar 2%, mas a hora que os juros baixar, essa casa vai subir 20%, 30% e você perde o incentivo. E o mais importante, né? Todo mundo que comprou casa de hoje para 2 anos atrás, de quando o juros subiu, você pode renegociar com os bancos. Então, assim, não faz sentido esperar. Você pode, os juros baixou, agora eu vou renegociar com o banco. Os bancos já estão se movimentando para que tenha uma facilidade para você renegociar os juros. Porque como todo mundo vai fazer isso, todo mundo, brasileiro, americano, canadense, argentino, todo mundo, eles estão fazendo algum benefício para que, olha, Denis, já que eu vou ter que refinanciar, eu vou olhar todos os bancos. Olha, Denis, se fizer comigo, eu só vou te cobrar isso aqui, ó. Você vai fazer como? Assim, você vai cobrar mais caro. Então, para não ficar essa dança de cadeira. Então, eles já estão se movimentando. Então, isso beneficia quem? O comprador, o investidor. A questão de existir essa concorrência é o que faz a diferença, né, Renato? Porque se ele não faz um benefício, o outro banco leva. Né? Ele refinancia no outro banco. Eles vão fazer isso porque eles não querem perder o cliente. Se pegar um banco que vai fazer, olha, se vier para mim, eu não vou te cobrar nada. Porque quando você refinancia, renegocia, teoricamente, você tem que registrar novamente na cidade, existem alguns custos. Só que já tem banco querendo até pagar. Porque senão vai todo mundo para o banco lá, para o banco B, para o banco C. Eles não querem cada um continua no mesmo banco. Vamos fazer esse acordo, todo mundo aqui? Não existe um acordo entre eles, mas tem aquela coisa de concorrência. Né? Uma coisa super importante para pensar é o seguinte, né? O brasileiro está lá escutando a mídia a esquerdista brasileira, e aí o que acontece? Ele vê muita coisa negativa em todos os sentidos. Nunca chega nada positivo lá, porque tem uma questão política nas informações que chegam. E aí uma coisa importante para pensar. A gente está vivendo um momento de acomodação e novo voo. Então esse é o momento de compra. O mercado está aqui, ó, tá no momento ideal para comprar. Por quê? Esse movimento político que está existindo agora é um momento de acomodação da economia, organização e crescimento ali na frente. Então, se você comprar agora, você vai aproveitar o momento de alta. Porque, que o Renato comentou, os custos estão baixos, né? Ajudas para você comprar e você não tem a concorrência do americano, que o americano está com juros um pouco mais altos. Então, o brasileiro está na frente nesse jogo. Esse é o momento do brasileiro fazer um investimento. Eu acho que o Buffett fala, né? Cara, não aposte contra os Estados Unidos. Se você apostar contra os Estados Unidos, vai perder. Então, aposte nos Estados Unidos, né? Esse é o melhor momento de apostar para você que é investidor. E no mercado que é crescente, né? Sempre o ano que vem vai estar mais caro que esse ano. Sempre. Gente, mas os juros vai estar mais, o imóvel vai estar mais caro. Você está comprando, vai ser pior. Você está comprando nos Estados Unidos
e num estado que está em total ascensão. Uhum. Gente, não tem como você errar. É. Não tem como você errar. O importante é você ter bons profissionais ao seu lado, um bom corretor, um bom contador, uma boa assessoria, porque eu brinco assim, você tem que entender a bagagem que essa empresa tem. Porque, como aqui, como em qualquer lugar do mundo, quando você tem um volume alto, tanto o corretor, quanto o contador, quanto a mortgage company, você tem alguns diferenciais, você conhece algumas coisas a mais do que quem está começando. Então, isso te traz benefícios. Facilidade, agilidade, facilidade na De comunicação. olhar, a gente já sabe, o corretor sabe onde tem que te levar. Uma conversa que ele tem com o investidor, ele sabe se ele é um investidor mais agressivo ou ele é menos. Mas, poxa, Renato, o que muda se ele é mais num imóvel? Poxa, tem imóvel, quando você faz um imóvel de short-term rental, que é tipo Airbnb, o risco é maior um pouco, porque pode alugar ou não por dia. Quando você aluga um imóvel anual para uma família, a sua receita está ali já declarada quanto você vai ganhar no ano. Então, assim, e o corretor bom sabe aonde levar o cliente. Então, isso é muito importante para o investimento. Você está bem auxiliado com pessoas competentes. Sim. Renato, pode falar. eu ia falar assim que é justamente aí que a gente atua, né? Que a gente tentar, no Brasil, a gente tem uma questão assim que tem pequenas mudanças de cultura que impacta totalmente no negócio. A gente falou várias aqui, alguns detalhes que a gente colocou aqui, por exemplo, a questão de como funciona os juros, a questão de como funciona o financiamento, que é mais fácil, a questão de você ser rápido e ágil na hora de tomadas de decisões. A questão de você ter a Pick-Letter primeiro, antes de escolher o imóvel. Então tem uma série de coisas que é importante o brasileiro entender. E aí a gente pega o que o brasileiro? Puta, o brasileiro às vezes tem dificuldade de entender o mercado e fica com o pé atrás. E aí não busca mais informações. Então a gente pega o brasileiro e paga por todo o processo, desde a escolha do imóvel, abertura de LLC da empresa, a gente conecta com o contador, a gente conecta com o melhor broker, a gente conecta com o melhor administrador da empresa, a gente faz a melhor decoração para a pessoa que vai fazer a casa de férias. Então a gente traz ele com esses parceiros que são diferenciados. Por isso que hoje o Renato está aqui hoje, que é um parceiro diferenciado. O Renato é um dos nossos parceiros, né? Sim. E o que acontece, né? A gente vê essa compra como um investimento, a gente não vê como uma simples compra, não é uma compra no Brasil, você está investindo um patrimônio considerável que você demorou para juntar no Brasil, pagou vários impostos para conseguir esse patrimônio, então a gente vê essa compra como um investimento, então a gente sempre tem essa cabeça de investimento, o cara tem que ganhar dinheiro com essa compra. Eu acho que tem que ser uma coisa segura, ele tem que estar seguro. A gente estava até conversando antes aqui, a falta de informação às vezes do brasileiro faz com que ele não dê esse passo, sabe? Então assim, porque, eu não conheço lá, eu não sei a regra de lá, prefiro ficar quieto aqui na minha cidade, no interior. Mas, gente, se você pega boas empresas, bons profissionais, ele vai te passar o passo a passo. E eu brinco assim, hoje os nossos clientes que mais compram a segunda casa são os que vêm mais arredios, vamos falar assim. Eu estou comprando porque meu filho está falando na minha cabeça. Eu estou comprando porque minha esposa está falando. Eu não queria, eu prefiro investir no Brasil, algo que eu conheço. Quando ele vê, ele fala, não, pode me arrumar mais 2, 3 casas aí, vamos em frente. Porque ele vê o todo, né? Que a gente já conversou aqui. O todo não faz sentido ele continuar lá lutando, tentando. Você dá 2 braçadas para frente, o governo te empurra 15 para trás. Então, assim, e você tem acesso a tudo. Você tem sua conta online no Brasil, então você está sentado lá no seu interior, como eles falam, né? Você acessa sua conta aqui nos Estados Unidos, você acessa, se você for uma casa de short-term rental, né, de locação de temporada, você acessa a planilha, hoje tem gente, amanhã não tem, depois de amanhã tem uma família que vai ficar 10 dias, você tem tudo na sua mão. Então, se você controla que se entrou o dinheiro ou não entrou, você tem empresas que administram imóveis de short-term rental aqui. A pessoa não tem trabalho nenhum, é basicamente um investimento, como se fosse colocar o dinheiro no banco, só que com uma rentabilidade muito maior, né? E com o risco do imóvel valorizar mais do que o normal. É esse que é o risco. O maior risco é você ganhar muito dinheiro. Mais dinheiro com isso. Assim, é o que eu sempre falo, muito importante, por isso que a gente está aqui, ter bons profissionais, porque as pessoas chegam aqui muito sem informação, muito crua ainda, e ela vai aprender na marra, entre aspas, né? Ela vai ter que confiar no Renato, vai ter que confiar em vocês, vai ter que confiar no contador, mas ele estando
com bons profissionais, é só o começo. Ele vai cada vez querer mais, cada vez querer mais. E Hoje de manhã, conhecer o processo? deixa eu até comentar, hoje de manhã a gente estava conversando com um cliente nosso, nosso Brasileiro? amigo, né? Ele falou, cara, tem um amigo nosso, antes de conversar com vocês, eu conversei com 2 amigos que tem casa, e ele falou, ó, um falou que a casa está quase paga, o outro falou que a casa paga a parcela. E ele né? fica E eu falei assim, ó, tranquilo, né? provavelmente os dois têm razão. Tudo é uma questão de como ele foi assessorado e como foi o investimento que foi feito. Quem assessorou, né, tem que olhar de uma forma geral, tem que olhar com rentabilidade. Se você fizer uma compra com rentabilidade e com essa visão de rentabilidade americana, você vai ter um imóvel que tem toda a rentabilidade. Quando é um imóvel de short term rental, de Airbnb, você tem que pedir o histórico de locação do ano anterior. Né? Então, eu falo, eu quero o histórico de locação do ano passado, ou do último semestre. Alugou 70%. É uma conta fácil. Vamos falar de um ano inteiro, 365 dias. Quanto é a diária? $200 vezes $200 vezes 70%, você tem o valor que você vai faturar naquela casa. Quanto é meu financiamento? Quanto é meu IPTU? Fechou a conta. A gente tem que pensar o seguinte, às vezes, as pessoas acham que vão comprar um imóvel aqui, financiar e vai ganhar mais $5.000 por mês. Depende do valor do imóvel. Mas o grande normal de Orlando, não. Você tem que pensar aqui no seu patrimônio. Tem cliente que fala, não, Renato, o que sobra eu deixo na conta, que quando eu for para aí, eu uso aí o dinheiro. Mas o mais importante é o seu patrimônio dolarizado e a valorização do imóvel. Renato, mas como? Eu não ganho nada? Você ganha. Só o ano passado, só o dólar subiu 27%. Então, os seus 250 mil que você pôs de entrada numa casa de $1 milhão, já não é mais aquilo, é outro aquilo. E a sua casa valorizou mais 10%. Então, nós estamos falando aí de 37%. Renato, o ano passado não foi só mais 10%, ano passado foi mais. A valorização do imóvel foi cerca de 30% em média, o valor médio das casas aqui na região de Orlando. Então, essa mesma conta de 2024 foi 60% em cima do valor do imóvel. E sendo que você pode fazer a compra alavancada. Sim. Né? Então, o retorno é muito rápido. É isso. E a pessoa que quer vender hoje já ganhou esses 60%. A pessoa comprou imóvel no passado, vendeu esse ano. Gente, na pandemia, era tão doido que o cara punha a casa para vender meio-dia e meio ele tinha 15 ofertas. E ele punha para vender por 500, tinha oferta de 600. Os caras de Nova York chegavam e falavam, quanto é a casa? 500, 4 quartos. Manda 600. Porque 500 ele paga para comprar uma vaga para ele parar o carro dele. E ele não conseguia entender como que custa 500 uma casa de 5 quartos. Manda 600. Então virou, entre aspas, um leilão. E aí isso mostra a força. E esses caras não pararam. Se você vai a Miami hoje, só tem gente de Nova York. E eles estão comprando e vão comprar cada vez mais. E por que eles não compravam antes? O americano não vinha à Flórida. Não, a Flórida não vou, só tem latino, não quero ir, não tenho vontade. Uma vez eu financei uma casa, aqui em Orlando, era uma casa de 2,8 milhões e era um banco da Califórnia. O cara me ligou, o CEO do banco falou, Renato, uma casa de 2.800 em Orlando? Eu falei, em Orlando, qual é o motivo? Qual é o susto? Eu posso ir ver a casa? Eu falei, pode ir ver a casa. Então amanhã eu estou indo para aí. Saí de Miami, peguei ele no aeroporto aqui em Orlando. Ele veio no avião dele, ele novo, 45, 50 anos. A gente foi conversando e tal, mostrei a casa para ele. Ele falou, ele tinha filhos de 7, 10 anos, ele nunca tinha vindo a Orlando. Eu falei, mas você nunca trouxe seus filhos? Não, na Disney, não. Então o americano não tinha essa cultura de vir à Flórida. Quando fechou-se as fronteiras, vamos lá conhecer a Flórida. Não tem para onde ir, não posso sair daqui mesmo. Se encantaram. Falou, isso aqui é Miami? Meu Deus, eu tenho todos os restaurantes. Lembra do lifestyle. Olha a cor do mar. Posso pôr meu barco na porta da minha casa, na porta do meu prédio. Eu posso ir comer nos melhores, dos 5 melhores restaurantes do mundo, estão todos em Miami. Com então, custo baixíssimo perto perto da onde ele está. Eventos esportivos, né? Tudo. Em Miami, né? E aí, o estacionamento da carro dele na frente e no fundo e o barco, tá o barco. Aí ele vem para Orlando, é mais barato ainda. E aí ele fala, gente, o clima. Então, assim, até eu brinco, eu estava um dia na praia no final do ano, tinha um cara de Nova York filmando. Gente, eu estou em dezembro. Ele dentro da água. Eu não estava na água porque a água é fria para chuchu, né? Mas ele dentro da água. Eu estou dentro da água, gente. Eu estou aqui. Gente, eles não conseguiam entender por que eles ficaram tanto tempo puxando neve. Cara de Boston. Então, assim, Nova York. Assim, agora, você pega Miami, ela está em baixa temporada.
fala, como baixa temporada, gente? Nós estamos entrando no verão, né? Porque o verão eles voltam para Nova York. Todo mundo começou a fazer home office. Então, esses caras grandes não vão voltar teoricamente. Então eles continuam no home office. Então no verão, no inverno eles ficam na Flórida. E no verão eles vão lá curtir a cidade deles, que de fato é a cidade deles, né? Então assim, não tem motivo porque isso tudo que a gente está contando é para vocês entenderem que estão no Brasil que nós estamos em total ascensão. Que você falou, nós estamos no embalo para a subida. Então tem que investir. Renato, eu queria aproveitar, pensar no segundo nível, né? Assim, a pessoa está falando bastante da pessoa fazer o primeiro investimento. E tem aqui uma jogada assim da questão da alavancagem que o americano usa muito, né? Você, de uma casa fazer duas, fazer três, tem bilionários que trabalham nessa questão de alavancagem, tem mais de 10 mil casas, 15 mil casas, 12 mil casas, que quem vai pagando a locação são o mortgage. O mortgage é quem está alocando. É quem está alocando. Como é que funciona isso para quem está começando? Comprei minha primeira casa, começou a dar certo, comprei a segunda, começou a valorizar. Como é que é essa jogada de você crescer o patrimônio? Como que você consegue ajudar o brasileiro a alavancar isso nesse segundo nível? Então vamos lá. Para nós é importante que ele entenda o processo na primeira compra, tá? A alocação é fato, vai acontecer. O que acontece também muitas vezes, antes de entrar nesse ponto, é que muita gente compra a casa na área que não é o investidor, é aquele cara que é o investidor, mas não é investidor de fato. E eu vou explicar o motivo. Aluguei uma casa, então eu vou alugar ela o ano inteiro por temporada, né? Mas quando eu estiver lá, eu vou usar. Quando ele está aqui? Dezembro inteiro, final de dezembro, janeiro inteiro e julho inteiro. É os meses que mais aluga e é o mês que você consegue maior rendimento, porque o aluguel é mais caro. Então, às vezes, essas pessoas falam, minha casa não dá lucro, porque ele está comendo lucro. Porque na época do lucro, ele está usando a casa. Não é que ele não pode usar. Mas se ele é um investidor nato, ele nesse período não vai. Tem investidores nossos que fazem o inverso. Qual é a baixa? A baixa é em março. Então, em março eu vou ir. Mas eu tenho a escola dos filhos. Organiza e vem. Setembro, né? Mas a gente sempre fala o seguinte, sabe, Renato? Se a pessoa vier nos feriados brasileiros, tá ótimo. Porque setembro, carnaval aqui carnaval. tranquilo, 7 de setembro, ok. Agora não vai querer vir 4 de julho, né? Exatamente. Então, assim, voltando. Como que a gente ajuda? Se ele tem o dinheiro da entrada, a gente consegue financiar quantos imóveis ele quiser. Ele não tem um limite. Lembra que nos Estados Unidos a gente tem mais de 5 mil bancos. No Brasil, infelizmente, a gente tem 3, 4 bancos e o resto é público. Então, aqui a gente tem 5 mil. Então, a gente tem um limite por banco? Tem, que é um limite alto. Tá? 8 milhões de empréstimo, 10 milhões, tem banco que não tem. Como a gente tem um leque muito grande de bancos, a gente vai jogando com os bancos, ele pode financiar quantas casas ele quiser. Então, assim, fez a primeira, gostou, a gente está aqui para auxiliar para a segunda, para a terceira, para a quarta, e ele vai entender o processo. Explorando essa questão da casa, por exemplo, vamos pensar na valorização da casa. Coloquei 25%, a casa está valendo 2 milhões hoje. Numa casa de 1 milhão, eu coloquei 250 mil, né? Depois de um tempo ela passa a valer 2 milhões. Então o equity seu, a parte que é sua, você pode fazer. Né, já tá muito maior. Como é que eu queria que você explicasse um pouco para o brasileiro como que você usa esse equity para você conseguir adquirir novas casas. A gente brinca que quem tem um imóvel nos Estados Unidos tem uma poupança. Então, ele tem um imóvel de 1 milhão e ele tem 250 só que ele pegou. Esse imóvel hoje vale 1,5 milhão. Valorizou tal. Então, o banco ele vai fazer uma avaliação do imóvel, que a gente chama de appraisal, e aí deu 1,5 milhão. E ele deve 600 mil. Ele pode ir até 70% do valor do appraisal. Então, ali ele deve ter 300 mil dólares tranquilamente para ele pegar. Esse dinheiro o banco faz para ele, entrega na conta dele, ele pode pegar esse dinheiro da entrada de uma outra casa, com 250 mil numa outra casa, e compra outro imóvel. Isso é muito normal. Mas Renato, o que acontece com a minha parcela? Sua parcela vai subir um pouquinho. Porém, você tem 2 casas agora rendendo. Então, uma vai suprir a outra. Então, assim, isso é muito usado. E você pode comprar outra financiada também. Financiada. Você pode pegar o dinheiro dessa casa. As duas vão se pagando. As duas vão se pagando. Você pega o dinheiro dessa casa, sobrou 300 mil aqui, põe 300 mil, 250 mil, mais closing cost, compra outra casa. A parcela vai subir um pouquinho, mas às vezes o próprio aluguel da casa cobre vai também. Vai subir um pouquinho porque vai pegando 300 mil a mais, mas a outra
vai suprir o que ele está pegando. Porque dependendo da casa, dependendo do local, da valorização, o próprio aluguel da casa também paga, Já paga ela. esse O que a gente valor fala, subiu. são bons profissionais, achar o lugar que a conta fecha. Sim. Ah, mas é difícil? Não é difícil, mesmo com juros altos. Existem contas que se fecham que ainda sobram. É só ter um bom profissional junto contigo aí. E a gente sempre fala essa questão de juros, né, Renato, que assim, para o brasileiro, juros é muito baixo. O brasileiro não pode comparar a realidade dele com a realidade do americano, porque os juros no Brasil é 12%, 14%. Fora as taxinhas que tem no meio, né? Então, assim, a gente fala que os juros é 12 no Brasil, acho que subiu de novo, né? Vai chegar a 15, fora as taxas que tem aí ao longo do processo que não acaba nunca. Então, os juros viram muito maior. Os Estados Unidos é o que é. Então, assim, quando você vai fechar o processo, você tem opções de escolhas. Quanto tempo você quer os juros travado, quanto tempo você não quer os juros travado, você quer pagar com penalidade, sem penalidade. Então, assim, aqui você escolhe tudo antes e aí para depois você não ter surpresa. No Brasil, por mais que a gente escolha, sempre tem uma surpresa. Né? Lembra que só estão 4 bancos, então eles podem, 3 ou 4, eles podem fazer o que eles quiserem, entre aspas, né? Sim. Cobrar, a gente brinca que quando você chega nos Estados Unidos, você recebe seu social, aí você recebe um monte de oferta de cartão de crédito, né? E aí os primeiros cartões, eles falam, olha, os juros nossos aqui, negrito, é 24% ao ano. Tipo assim, tem certeza que você vai querer esse cartão? Aí você olha no Brasil, é 35 ao mês, né? É impagável. Então, assim, são as diferenças de economia, de países, né? Então, que faz com que quem vem para cá se encanta, o investidor cada vez se encanta mais e volto a dizer, tem que dar esse passo, porque se não der esse passo, faz um teste numa casa de 300, 400, que seja de 500, não precisa pegar uma casa muito cara, faz um teste, faz o processo e você vai entender o processo americano, vem aqui passar um dia. Eu estou com um cliente agora hoje, que ele comprou agora uma casa de 500 e poucos mil, e ele vai investir, vai comprar 10 milhões em patrimônio aqui. Então ele veio, comprou uma de 535 para testar, aí ele chegou aqui ontem, eu tive com ele ontem, e aí ele já está vendo outros imóveis para comprar, porque está fluindo tão bem. Foi, Renato, eu ia esperar a primeira, que eu já estou indo para a segunda, para a terceira, porque já vi que funciona. Então você pega um cara que de fato ele é do mercado de investimento, e rapidamente ele vê que funciona, e ele vê que não faz sentido continuar ali insistindo. E no caso dele, porque ele comprou a casa certa, né? Ele não, porque quando você vai procurar um almoço grátis, você vai perder dinheiro, né? Porque Sim. Nos Estados Unidos, assim como se você fosse comprar uma casa em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar, você tem áreas corretas para comprar, você tem que ser bem assessorado, né? Conhecer o processo é fundamental. A gente estava falando aqui com o Renato outro dia, o closing, né, que é o período do fechamento da casa, demora mais ou menos 45 dias. A gente tinha um cliente que tinha uma certa urgência, a gente fechou o closing em 20 dias, não foi, Renato? Muito rápido, né? Renato fez acontecer. Porque o Renato conhece o processo. Então a gente a gente tem um volume muito grande nos bancos, Sim. E a gente expõe o problema que está acontecendo e se o cliente... Eu falo que o processo demora 35 dias mais ou menos, né? Chega a 45, tranquilo. Mas a gente tem uma ferramenta na empresa que quando a gente pede um documento para o cliente, eu peço hoje é quarta-feira, ele me entrega na sexta. Então, o cliente perdeu a quarta à tarde, a quinta e a sexta, depende da hora que chega. Então, no final, o processo demorou 33 dias, mas na mão do cliente ficou 12 dias. Então, o processo demorou 20. Então, o prazo demora mais, depende mais do cliente do que da nossa empresa mesmo. Então, assim, é muito tranquilo a gente chegar num banco e conversar, olha, eu preciso mais rápido, o banco já vai responder, mas o cliente vai ser rápido? Vai. Então a gente vai junto se abraçar e fechar. No 20 nosso dias caso, foi tudo rápido, pá, e a gente na empresa... Deles também foi muito rápido. E teve exigências ali que, tipo assim, que não eram não tão convencionais. Por exemplo, pegou carta ali do gerente do banco, começou a pegar peli-ovo ali, perto do que é tradicional, né? E mesmo assim, o cliente foi rápido, o Renato foi rápido. E a gente na empresa também, Renato, a gente também tem um sistema de a gente cobrar o cliente dessa documentação. Então, a gente não deixa assim na mão do cliente, sabe? Não, eu acho que é muito importante. importante. Porque a gente precisa pegar na mão dele e fazer esse investimento junto. Lembra que ele não entende, sabe, né? Ele não sabe. E às vezes a gente pede um documento que para nós é normal, que nem você acabou de falar, que é do processo,
Ele já me liga e fala, Renato, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu falei, mas o que aconteceu? O quê? Não, pediram isso aqui agora, não está dando certo? Não, é normal. Entendeu? Tudo é normal. O banco, quando não vai dar certo, ele não comunica, não. Ele manda uma carta de deny letter, acabou. Seu processo foi encerrado. Que a gente, graças a Deus, nunca tem. Então, assim, a gente tem muita experiência, então a gente conversar com o cliente, a gente sabe exatamente o caminho que ele tem que seguir. Então, a gente corta esse risco já no início. Mas, às vezes, a gente pede uma coisa. Renato, o que está acontecendo? Isso não estava combinado. Não é combinado. É o que é. O processo é o que é. É só a gente seguir retinho. Renato, cara, o bate-papo tá fantástico, né? Acho que para você que é brasileiro, né? Quer investir em imóveis na Flórida, eu acho que ficou claro, seja bem assessorado. Sim. Você vai ter rentabilidade diferenciada. Assim, aproveite e faça esse investimento, porque se você faz o primeiro, é um atrás do outro, porque assim, é como se fosse criança, quando você dá o doce da boca da criança, ela quer mais, e assim, é uma coisa maravilhosa, assim, porque assim, a gente sofre muito com investimento no Brasil, para lutar com uma série de dificuldades no Brasil, e quando você faz esse investimento na Flórida em especial, né, você tem uma rentabilidade diferenciada e você tem contato com essa legislação que te protege, e você tem um retorno muito rápido. 2, 3 meses, né, você já vê sua casa de férias, por exemplo, totalmente lotada, porque tem uma demanda muito grande. Não é uma demanda para esse mês, você vê 2, 3 meses a casa lotada para o ano inteiro. Então você já começa a falar, poxa vida, esse negócio funciona mesmo. E aí a coisa, tudo que é combinado, acordado, se você assim trabalha com bons profissionais experientes, se você está bem assessorado, você vê tudo acontecendo da forma que foi combinado, né? Você vê as coisas acontecendo da forma correta e rápido. Tá? Então a agilidade é uma coisa muito característica dos investimentos aqui, tanto no dia a dia quanto no resultado. Então você vai ter resultados rápidos, você vai perceber isso rápido e você bem assessorado, tendo parceiros como a DOT, como a The Brokers, como outros parceiros nossos, você vai ter um resultado muito rápido. Porque aqui a lei funciona, que a gente sempre falou. E assim, quebrou um copo, o copo é reposto. Não tem aquela coisa, quebraram a cama, o cara foi embora e não pagou a cama. Não existe isso, tem sempre um depósito. Então, assim, tudo funciona. A DOT hoje, para as pessoas poderem entender um pouco, ela é líder de mercado para financiamento de estrangeiro. A gente financiou ano passado 331 casas. E quantos anos vocês estão no mercado, Renato? Eu estou há 11 anos, eu trabalhei antes numa outra companhia, e essa empresa que eu fundei foi em 2018. E hoje eu digo que a concorrência não é, as outras companhias que existem são grandes bancos americanos. Isso para mim é uma satisfação muito grande, porque a gente montou a nossa empresa. Então, uma família brasileira que monta uma companhia que o ano passado fechou 331 casas, emprestando um pouco mais de 205 milhões de dólares, é muito importante. Porque quando você tem as outras companhias, são brasileiros que trabalham dentro de um banco americano, que tem nos Estados Unidos inteiro. Então, a nossa empresa hoje ela pode financiar para o brasileiro em quase todos os estados. Então, assim, para nós é importante que vocês saibam que vocês estão numa empresa que tem muito conhecimento, líder de mercado quando se trata de brasileiro, na Flórida. Então, eu falo que quando a gente é líder para brasileiros na Flórida, eu penso que é nos Estados Unidos inteiro, porque onde mais o brasileiro compra de fato é na Flórida. Então, assim, para entenderem um pouco o que é a nossa companhia e para vocês estarem seguros para dar esse primeiro passo, né? Sim, é isso aí, gente. 331 casas é quase uma por dia. Quase uma por dia. 365 dias no ano. É isso aí. Né? É por isso que a gente, na The Brokers, como a gente ajuda a fazer um investimento, e o investimento ele tem que ser saudável, ele tem que te dar um rendimento, ele tem que ser tempestivo, ele tem que ser no tempo certo, a gente sempre busca parceiros como o Renato, por exemplo, que é uma empresa consolidada, que faz um trabalho sério, faz um trabalho correto. A gente não ia trazer o Renato aqui sem que a gente conhecesse o trabalho dele. Tem que fazer um pelo menos, né? Tem que ser um cara fazendo, você percebe a agilidade. Você percebe a agilidade. Exatamente. Importante, toda a nossa equipe fala português. Então, assim, eu não vou lá não, porque eu não falo inglês. Isso é muito normal no Brasil. Sim. Toda a nossa equipe fala português. Tá? Tem americano que não vai te atender, mas 95% são brasileiros, todos que trabalham aqui nos Estados Unidos. Eu achei que eu queria agradecer demais a presença do Renato, o papo tá bom demais, é fantástico. E porque pedir para o Renato, se tem algum, assim, deixar sua rede social, os contatos, onde que encontra a DOT, onde que encontra o Renato, e se você quiser deixar um último recado também para a nossa audiência. Eu acho que assim, que a DOT, você entra a DOT Mortgage Company no Instagram, você tem ali
as informações, o site também, .mortgagecompany.com, você tem as informações. O meu contato, acho que você pode pôr junto aí no final. Pode falar direto comigo. Eu falo que todos os clientes falam comigo. Na minha empresa o Renato fala com o cliente corretor e a minha equipe fala com o banco e com o Title Company, que é o cartório. Porque eu quero estar de frente, porque eu quero saber exatamente o caminho que ele vai seguir. Até eu tive reunião outro dia com um corretor, ele falou, mas como? Impossível. Uma ligação eu demoro 15 minutos com o cliente. Aí eu vou gastar com o cliente, ao longo do contrato de ligações, 1 hora. O dia são 24. Aí eu durmo 10, sobrou 14. Você está entendendo? Então, assim, eu atendo... O Renato não dorme 10, não. Eu durmo menos, bem menos. Eu brinco que eu desligo meia-noite e ligo às 6 da manhã. Então, assim, sempre vai me achar. O corretor trabalha de fim de semana e a gente está aqui para ajudar o corretor. A gente é um braço para o corretor. Então, se ele me ligar sábado, eu vou atender, domingo eu vou atender, a hora que for eu vou atender. Então, assim, porque às vezes sua venda depende daquele momento. E o seu pré-aprovação, sua pré-aprovação vai sair em minutos. Porque você depende daquilo, o cliente depende daquilo para não perder o imóvel. Então, assim, o que eu posso dizer é que estejam bem ancorados para fazer esse investimento e façam o investimento. Faça o teste. Se já está no DNA, tem que fazer. É isso aí. Obrigadão pelo papo. Obrigada, Renato. Valeu. Obrigada, Renato. Obrigado, Cíntia. Obrigadão. E você que acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo, né, com quem você acredita que vai agregar, certo? E obrigada por ter acompanhado a gente até aqui e acompanhe os próximos episódios aqui do Café de Brokers. Uma coisa que eu queria para finalizar, bora correr, porque quem fica parado não sai do lugar. Bora correr para fazer esse investimento. Um abraço. Tchau, tchau, um abraço.